Aqui está o meu Visual Code. Ele é uma ferramenta totalmente voltada para desenvolvedores, mas eu recomendo fortemente que vocês comecem a estudar ferramentas onde você dá comando para uma IA através de prompts de comando e textos de forma simples, porém eficaz, como Visual Code, como Cursor, como o próprio Cloud Desktop. Porque essas ferramentas, daqui a pouco, elas realmente vão dominar o mercado, tá? Na última semana eu tinha falado sobre ele, sobre o Visual Code, e eu também tinha comentado sobre a possibilidade do Visual Code executar demandas dentro do Power BI. A gente tinha visto a questão de como instalar o Visual Code, eu tinha comentado como instalar as extensões aqui do Power BI, então eu mostrei a extensão do Power BI Modelo MCP, do Power BI Studio e do Power BI VS Code Extension Pack. Todas essas ferramentas são necessárias para a gente conseguir fazer essas automações e trabalhar aí para IA para executar as coisas para a gente. Agora, o que eu comecei a trazer aqui também? Alguns MCPs de teste voltados para Excel. Esses MCPs aqui, para que eles servem? Eles são capazes de conectar arquivos que estão na sua máquina e executar questões dentro desses arquivos. A partir do momento que você conseguir conectar os MCPs dentro da sua estrutura, da sua máquina, e dá para ele o acesso ao seu ambiente, você vai conseguir fazer com que ele execute demandas para vocês. E é um pouco do que eu quero mostrar aqui. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Eu criei essa base de dados aqui de teste para poder avaliar onde eu tenho um contas a pagar e um contas a receber. Ou seja, a base de dados de um financeiro tradicional. O que eu quero mostrar? Quando você tem esse Excel aqui, e existe uma função de edição do Excel através do PowerShell que é mais avançada, mas que pouca gente utiliza, que se você só souber que existe, o resto você consegue executar aqui pela própria IA. Quando você abre o seu chat, aqui eu estou usando o chat inclusive, gente, nesse modelo aqui, tá? Deixa eu tirar aqui as extensões. Qual a ideia? Aqui eu estou no modelo pago, $10 por mês, tá? Só para lembrar. Eu estou usando o modelo de agente, que é quem executa para mim, e eu peguei o Cloud aqui, Sonnet. Você pode usar o Cloud, você pode usar o GPT, tem várias ferramentas aqui. Vamos usar aqui o Cloud GPT. Vamos pegar essa versão 5.2 aqui e vamos fazer um teste dela. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse ambiente, pegar essa análise aqui, copiar o caminho dela e falar o seguinte: conecte-se a este arquivo, conecte-se a esse arquivo através do PowerShell, que é a ferramenta da própria Microsoft de trabalhar em cima desses dados. Conecte esse arquivo através do PowerShell, aí você vai colocar o nome do arquivo aqui, e faça uma leitura dos dados. Possamos contar análises. Qual que é a ideia aqui? Através dessas pequenas ferramentas aqui que a gente tem, ele vai pedir para habilitar, então você sempre habilita. Ele vai habilitar o da OpenAI, na realidade eu nem tinha usado ele ainda. Estou até vendo ele que eu estava usando muito mais o Sonnet da Cloud, do Anthropic, né, na realidade. Então lá, ele vai começar a falar, ele vai validar o caminho do arquivo pelo PowerShell e carregar o arquivo para inspecionar abas e colunas. Ele vai começar a avaliar. O que eu estou falando aqui? É porque daqui a pouco vai ter um outro negócio que eu quero mostrar para vocês daqui a um tempo, que vocês precisam entender que essas ferramentas, elas poderão estar trabalhando sozinhas para vocês. A ideia é que essas ferramentas fiquem trabalhando para vocês no dia a dia, sozinhas, sem você ter que fazer nada. Você vai mandar ela trabalhar e ela vai ficar trabalhando. Deixa eu ver se ele me pediu aqui. Não, ele pediu só mudou o foco no terminal. Ele está validando o acesso ao arquivo. Então, o que acontece? Quando a gente começar a construir esses servidores, esses terminais, a ideia é que eu possa criar ambientes de IA que eu mando para ela alguma coisa e ela vai ficar trabalhando na minha máquina sem eu ter que me incomodar, sem eu ter que pensar no que ela está fazendo. Assim como esse MCP está trabalhando aqui e a gente está conversando, a ideia é essa, a gente começar cada vez mais a entrar no ambiente onde você pode dar comandos para a IA vai buscar, vai trabalhar, vai executar para você e você pode fazer outras coisas. Então, quanto mais repertório você tem da estrutura de ferramentas, como que essas ferramentas funcionam e como que elas podem ser utilizadas, mais capacidade você tem de aproveitar esse tempo, esses dados e essas informações. Então, o mundo está mudando um pouco para isso. Se vocês não começarem a se preparar para o MCP, e eu sei que não é tão simples, mas se vocês não começarem a usar, daqui a pouco vocês vão ficar para trás. O mercado vai engolir, literalmente. Então, isso é muito importante. Começar a entender como funciona a MCP, como que eu posso dar comandos, como que ela se conecta a um arquivo, como que ela pode executar. Aqui, olha, vocês podem notar que, olha, o arquivo já foi conectado, tá vendo? Ela tem vários comandos aqui, mas ela já mostrou, olha, consegui achar 1.203 linhas e 17 colunas no contas a pagar. Aí ele me trouxe um resumo aqui dele só para eu poder identificar
Provavelmente, no conto CCB aqui, ó, consegui identificar 642 colunas. Claro, isso tem que ser validado. Quantas colunas realmente tem no arquivo? Ele já carregou a amostra de dados e ele está aqui, provavelmente, processando. Deixa eu ver se ele já parou. Carregou a amostra de dados. Pedi ele para sugerir a análise. Por que ele não avançou? Acho que ele está parado aqui me aguardando. Então, ele já começou alguma estrutura aqui, já mostrou. Ou seja, ele já entrou no meu computador, já acessou meu arquivo, já validou e conectou. Até agora, o que eu fiz? Nada. Eu simplesmente pedi esse arquivo. Agora eu vou pedir para ele, monte uma nova aba neste mesmo arquivo, utilizando de fórmulas do próprio Excel e construa um fluxo de caixa projetado. Não, fluxo de caixa realizado. Os dados são de que ano? 2026, projetado então. Projetado para os próximos 3 meses. Vamos pedir ele para executar isso aqui? Vamos ver se ele vai conseguir. Então, olha só, enquanto isso aqui vai acontecendo, vão surgir daqui a pouco muitas empresas, principalmente consultorias, que vão começar a vender, e aí já existe algumas que já fazem isso no Excel, vão começar a vender o quê? Talvez consultorias, formatos prontos, que você manda seus dados, ela faz análise e te devolve, e tudo isso vai acontecer através de quê? Através de inteligência artificial, através de PowerShell, através de MCP. Então, quanto mais você conseguir construir isso sozinho, mais você vai ter capacidade de estar pronto para a próxima fase, que é essa fase dessas grandes automações. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês de forma muito simples aqui hoje? Existe uma forma de conectar e colocar uma IA para trabalhar para você no seu dia a dia. Se você é um gestor financeiro, se você é um analista de dados, se você é um cara de finanças, um consultor, e ainda não tem pelo menos uma ideia de como isso aqui funciona, muito provavelmente você está perdendo tempo dentro do seu dia a dia. Eu mesmo, assim que a gente terminar aqui, eu vou pegar uma outra base de dados, que são dados de um estoque, que eu preciso conciliar, e os dados de uma contabilidade. Claro, aqui ó, a gente já vai ter vários problemas. A aba foi criada, eu criei e atualizei o fluxo de caixa dentro do arquivo financeiro teste. Ela puxa as entradas, contas a receber, saídas, por vencimento, filtrando o status líquido e o status se foi cancelado, tudo com fórmulas do Excel. Vamos dar uma olhada no que ele fez? Vamos ver que hora que esse arquivo aqui foi. Hora de trabalho, vamos pegar a hora de edição, 10h12, 1 minuto atrás. Ele já me entregou, tá vendo? Olha, saldo inicial, ele considerou que não tinha saldo inicial. Ele já fez um soma-cis de todas as movimentações, se ele estava liquidado, se ele não estava, do contas a receber, do contas a pagar, e ele projetou por 3 meses para mim. A única diferença é que ele fez por mês, enquanto eu queria que ele fizesse diário. Pô, Carlos, mas uma análise dessa é muito fácil de fazer, eu não preciso gastar meu tempo com esse tipo de análise para conseguir ter esse resultado. Eu poderia ter muito bem ter feito isso manualmente muito mais rápido. Eu concordo, mas se tivesse que fazer 20 dessas, você não conseguiria fazer no mesmo tempo que ela fez. Então, a questão aqui é conseguir olhar e ver formas de que o MCP pode ser seu braço, pode ser a sua capacidade de produção mais acelerada. Então, assim, por exemplo, as fórmulas. Não sei se está certo, eu vou ter que validar, mas eu poderia ter passado para ele o tipo de fórmula que eu quero. Ele usou fim-mês, eu não sei se todas as pessoas conhecem fim-mês e como usar fim-mês como forma estratégica. Então, ele mudou e criou várias formas de análise desses dados que, para mim, é bem interessante entender que existe essa capacidade. Eu preciso saber que existe o VS Code, eu preciso saber que existe o PowerShell, porque eu tenho que falar para ele usar o PowerShell ou falar para ele usar o Python. Eu prefiro o PowerShell porque eu não entendo de Python ainda. Eu vou aprender esse negócio uma hora. Eu preciso saber que existe a possibilidade de eu colocar o VS Code conectado a MCP de Excel e de Power Query. Eu preciso saber que eu posso pagar o próprio GitHub Premium para poder usar o GitHub Copilot, que vai me dar a opção de usar as IAs dentro disso. Então, se eu entendo essas cinco ferramentas, eu consigo criar um assessor para executar no meu dia a dia. Eu, como consultor, acabo tendo pouco tempo para fazer isso. Então, eu acabo gastando muito tempo em análise, coisa do tipo, e eu não desenvolvo tanto essa parte ainda como eu gostaria. Mas, se eu fosse um analista financeiro de uma operação, eu ficava o dia inteiro com esse cara aberto. Eu não fechava ele mais não. Eu ia fazer minha análise e pedir ele para fazer uma junto. Então, vou montar o fluxo de caixa. Eu pedi ele para fazer o fluxo de caixa e ia montando o meu. E eu ia entendendo como que ele se comporta e como que eu ensino ele a fazer o fluxo de caixa desde que eu pego.
Ah, eu vou fazer um planejamento tributário. Faz o seu planejamento tributário que eu vou montar a minha planilha de planejamento tributário. E ele vai construindo essas planilhas junto comigo e cada vez mais eu ia ficando melhor nisso. Pagar $10 por isso aqui é praticamente de graça, pensando no que ele pode gerar para você no futuro. Então, assim, se você entende que isso pode ser o futuro da sua operação, do seu dia a dia, gaste tempo nisso. Gaste tempo nisso que eu, como empresário, tenho usado cada dia mais e eu vou criar o meu ambiente para que quando alguém me mande análises, eu falo, o cliente mandou vários cenários de planejamento tributário, eu vou mandar para ele e falar, comece a estudar aí. E eu vou fazendo outras reuniões, outras conversas. Quando ele estiver pronto, eu pego, analiso, critico, corrijo ou mando para o cliente. Eu vou criar um exército de pessoas, de IAs que vão trabalhar para mim no dia a dia, enquanto eu vou gastar meu tempo fazendo reuniões e análises, ou estudando para aumentar meu repertório.